mais complicada, é curioso, lembro da apuração da última eleição e a gente ficar com aquele mapa aberto, vendo as cores aparecendo, é algo de louco, sim, muito interessante. E aí a gente fala mais uma vez ainda da necessidade de mobilização do eleitorado, né, Tio Rei? Porque aí a gente lembra também que, no caso, o voto não é obrigatório, não é nem feriado por lá, então a É, necessidade de exato. mobilizar as pessoas para ir votar também é outro desafio, né? E se alguém quer, assim, eu falo para o nosso público aqui, pesquise a eleição de 2000 nos Estados Unidos, né? A eleição de 2000, quando o Bush filho se elegeu contra o Al Gore. Quer dizer, como é que você tem um sistema eleitoral que fica a depender do juízo, da posição da justiça sobre algumas urnas na Flórida? Porque foi isso que aconteceu. Você entende? Era meia dúzia de urnas na Flórida que decidiu o destino dos Estados Unidos, e em larga medida do mundo. Porque se o Bush perde aquela eleição, muito provavelmente você não teria tido a invasão do Iraque, e muito provavelmente você não teria tido as consequências da invasão do Iraque, que foram devastadoras para o mundo, né? No que diz respeito a terrorismo, etc. Então, é um sistema que permite isso, e quando você tinha um vencedor, olha só que loucura, o vencedor em conteste, do ponto de vista do número de votos, era o Al Gore. Então, ele era o vencedor em conteste no número de votos, e houve uma questão envolvendo algumas urnas, né? E ali, por meia dúzia de votos, se decidiu: ah, não, então é o Bush. E aí o Al Gore falou: tá bom, vamos evitar uma crise, que seja ele, né? E foi, e com as consequências que nós conhecemos. Aí levou a reeleição, por pouco, mas levou, né? Por pouco, eu digo de novo, do ponto de vista dos votos, né? É, Aí, enfim, nós tivemos o que tivemos. Veio era Obama, ok, ganhou fácil das duas vezes, na urna e no colégio. E aí vem Trump, que perdeu a eleição por 3 milhões de votos e foi presidente. Tem alguma coisa errada aí, profundamente errada, né? E eu diria que na democracia, qualquer sistema que não seja um homem e um voto, tem um problema, né? Tem um problema. E aí a gente Às está vezes é vendo. um problema a favor dos progressistas, não interessa, mas que tem problema, tem problema. É, com certeza precisa de um olhar mais atento, né, Tio Rei? Aí a gente está vendo todas as discussões em torno agora dessa possibilidade da Câmara e também desse discurso. Você falava aí que provavelmente ela vai entrar em um discurso mais moderado para não se colocar ali como que não vai ser nenhuma disruptiva, até para não preocupar o eleitorado. A gente já viu o Trump ali também ironizando a situação do Biden, dizendo que ele nem se lembra de ter abandonado a disputa ontem. Agora a gente imagina que os ataques vão vir cada vez mais para a Câmara. A gente vê essas discussões de como o discurso e essa retórica mais agressiva cola sempre mais com os republicanos, ela deve aderir ao tom mais moderado. A gente estava lembrando mais cedo, Tio Rei, de um vídeo que lembraram agora no fim de semana, um vídeo antigo, de uma campanha da Câmara, no caso, antes dela ser vice do Biden, quando ela estava ali numa pré-campanha para ser a candidata democrata na última eleição. E aí tinha um discurso ali dela também, ela processa predadores sexuais, ele é um deles, ela fechou faculdades fraudulentas, ele dirigiu uma, fazendo ali uma série de comparações entre o perfil dela e o perfil de Trump. Eu queria só um comentário seu nessa linha de o que a gente pode esperar de embate da Câmara quando começar ali a receber os ataques dos republicanos diretamente. Ela tem um perfil que responde bem a tipos de provocações. O que a gente pode esperar desse perfil dela agora a partir aí desse vídeo de 2019? Ela é Veja bem, habilidosa nesse sentido? por mais que coisas como essa aguçem o nosso senso de justiça, e aguça, né? Porque fala assim, ele é um predador sexual, ela é a que prende predadores sexuais, né? Então,
Eu peço que quem está nos acompanhando fique muito atento ao que eu vou dizer, né? Porque nós temos essa experiência, nós conhecemos isso aqui no Brasil. Quem gosta do Trump, assim como quem gosta do Bolsonaro aqui, não dá bola para isso, não. Se acusar o Trump de tentar violar mulheres, em suma, tentar estupro, né? Porque pela lei brasileira, o Trump aqui seria acusado de estupro, as acusações que há contra ele, né? Especialmente quando numa mulher, ele botou a mão no genitália, enfim, né? Aqui no Brasil isso é estupro. É, que não é só violação, né? Esse tipo de coisa, ele está experimentado quanto a isso. É preciso tomar muito cuidado com isso. Porque isso satisfaz o nosso senso de justiça, os que já não somos simpáticos ao Trump. Agora, lembre-se a quantidade de acusações que há contra ele, e todas essas acusações o fortaleceram. O que você falou do Brasil, Reinaldo? Eu falei do Brasil porque eu me lembro nos debates, enquanto o Bolsonaro participou e nas entrevistas, Natália, quando ele era confrontado com as barbaridades que dizia. Ele tentava, eu lhe pergunto, ele tentava dizer que não era bem aquilo ou ele reafirmava as suas posições grotescas? Ele reafirmava. E aquilo servia para fortalecer. O senhor disse que o bandido tem que nos. É isso mesmo, tal. Vocês, jornalistas, é que gostam de bandido, o povo, tal. Hum. Então, é claro que nas redes sociais, etc., você mesmo notou, esse vídeo já está circulando. Tem, essa versão que você mostrou circulou com uma legenda em português, mas isso está circulando nos Estados Unidos também. É claro que nos círculos militantes, esse tipo de coisa é importante, né? Para manter a turma animada, etc. Agora, nos embates públicos, eu tenderia assim, né? Ó, atenção, Câmara, vou dar uma dica para você. Eu sempre acho engraçado a gente falar essas coisas, fica parecendo que a gente está tentando dar uma dica para a candidata americana à presidência, né? Mas vamos lá. É, Eu acho que a persona que tem de ser construída é a persona do equilíbrio contra o desequilíbrio, não da esquerdista contra o reacionário, porque isso é uma armadilha. Não sei se eu fui claro. Se ela parte para esse tipo de coisa, é como se um extremo justificasse o outro. Você não pode justificar num embate entre duas forças, você não pode ter um discurso que justifique, de algum modo, a truculência do seu adversário, que não deixa ao adversário outra resposta que não seja a truculência. Então, acho que isso tem que ser deixado para o Trump, que ele vai fazer, que ele vai. Ele é grotesco assim, ele é misógino, ele é preconceituoso, ele é xenófobo, enfim. E a Câmara certamente tem características que disparam gatilhos nele, né? Ela é mulher, isso é um problema para Donald Trump. Ela é filha de imigrantes, isso é um problema para Donald Trump. Ela tem posições mais à esquerda, isso é um problema para Donald Trump. Então, ela é um conjunto de gatilhos para ele, né? Agora, ela não pode também usá-lo como um conjunto de gatilhos nela. Ela tem de aparecer. Aí é a construção formidável do Obama em 2008 e 2012, mas sobretudo em 2008. Sem dúvida nenhuma, o Obama era negro, não é? Sem dúvida nenhuma, o Obama tinha um pai de origem africana, mesmo, nascido, né, num país africano. Sem dúvida nenhuma, ele representava uma mudança impressionante
de padrão e dos Estados Unidos. Veja, nós temos 54% da nossa população negra, né? Usando a denominação do IBGE, entre pretos e pardos. Mas nos Estados Unidos, os pretos e pardos são 13%. Não são 53, 54. São 13%. Né? Com essa, não entram os latinos aí, tá? Isso, e você eleger um presidente negro nessas circunstâncias, o Obama soube fazer o discurso do centro. Tudo bem que em nenhum momento ele estava concorrendo com alguma coisa parecida com Donald Trump, né? Então, isso facilita um pouco. Eram pessoas decentes que estavam concorrendo com ele. O McCain, decentíssimo. O Mitt Romney teve um comportamento exemplar. Aliás, o debate entre os dois, uma prova de civilidade política. Eles se elogiaram, eles fizeram piada, eles se divertiram fazendo debate. Vale a pena ver esse debate, 2012, né? Então não era nada parecido com esse delinquente do Donald Trump. Mas ainda assim, em nenhum momento o Obama representou qualquer ameaça ou houvesse uma pontinha de que ele vinha para fazer alguma coisa como uma reparação, uma retaliação. Não, ele era o presidente de todos os americanos, se oferecendo para ser presidente de todos os americanos. Então, acho que a Câmara tem de procurar esse lugar no discurso, né, para usar um termo muito da moda, né, que seja essa posição centrista, né, essa posição centrista, que o Biden representou e representa. O problema do Biden não é ideológico, né? O problema do Biden ali é que ele foi sendo minado pelo discurso da extrema-direita em muitos aspectos e não soube se sair, e sim, vive uma situação pessoal que realmente o inabilita para o confronto. Ela não, né? Tem de saber usar com a devida sutileza, e com a devida competência uma diferença de idade, que aí se inverte o negócio, né? Que o Trump, ele sempre. O Trump ele tratava o Biden, né? Eles têm uma diferença de 3 anos. O Trump tem 78, o Biden tem 81. E ficava parecendo que o Trump tinha 58 e o Biden 181, né? Não, eram 3 anos. Embora, de fato, exista uma diferença de condição física notável entre eles. Mas agora, quem tem 60 é a Câmara. Quem tem 78 é o Trump, que talvez não se vencer, né? É, como vai ser, né? Disputar de novo ele não pode, porque a lei não permite que seja mais do que 2 mandatos, ainda que interrompidos ou não, mas são 2 mandatos. É, o que vem depois dele, ninguém sabe. Ela representa, digamos, ela tem de representar a estabilidade contra uma instabilidade que ele representaria. Então, sabendo construir essa figura, eu espero que ela tendo o apoio do Obama, acho que acaba terá, né? Que ouça direito, que aprenda a eleição do Obama, as duas eleições do Obama, tem muito a ensinar a Kamala Harris, né? E não porque se trata de eleger dois negros, não é isso, mas são duas pessoas sobre quem pesava, no caso dele, sobre trabalhar isso, a suspeita de que tivesse um desvio à esquerda disruptivo, e não era, ele demonstrou que não, e era a mesma coisa, né? Então, ela tem que representar a estabilidade contra a instabilidade que ele traz consigo, né? E que ele é capaz de vocalizar, porque quando a gente lembra o discurso da convenção, é um troço absolutamente pavoroso, né? Especialmente nessa questão da imigração. É muito grave o que ele disse ali.
né? Então tem que saber trabalhar isso, desde que ela assuma o local do centro mesmo, né? Que não tem. Que foi o que o Verdade. Biden fez e ganhou em 2020, né? Assim, a